Bom dia, seja muito abençoado nessa semana, nessa segunda-feira. Que a graça do nosso Deus e Pai, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o nosso amado e amigo, o Deus Espírito Santo que habita em nós, seja em tudo na sua vida, te buscando. Porque a Bíblia, hoje, quero falar com você o que a Bíblia diz para nós, que é Deus quem busca o homem. Nós estamos falando sobre a origem do homem, mas hoje o subtítulo que eu dou é Deus busca o homem. Amém? Não deixa de compartilhar, não deixa de entrar no meu canal, de dar um joinha, de se inscrever. E o mais importante de tudo, meu irmão e minha irmã, depois que você ouvir, reparta com outros, propague o reino de Deus na terra. Ministre outras pessoas através desses estudos, amém? Como Deus tem nos ministrado. Eu quero falar, repetindo, Deus busca o homem. A Bíblia fala que o Senhor Jesus, ele atraía multidões ao seu redor. Ele era como um imã. Embora ele fosse Deus encarnado na figura humana como homem, sendo, portanto, santo, puro, sem pecado, eram os pecadores que mais o buscavam para tocar em Jesus, para ouvir as suas palavras. Ele atraía o homem como se fosse, sabe, um néctar, sabe? Aquele néctar das flores que atrai a abelha, assim era o Senhor Jesus. As suas palavras, o texto de Lucas 15, verso 1 e 2, vai nos falar isso. As suas palavras eram doces, encantadoras, atraíam os homens de todos e em todos os lugares e em todas as partes, as pessoas o buscavam. E muitas vezes as pessoas recebiam o toque carinhoso do Senhor Jesus. E certa vez, alguns cobradores de impostos e pecadores foram ouvi-lo. Enquanto ele lhe dava toda a atenção, os fariseus e os escribas murmuravam contra ele, dizendo assim, olha, Lucas capítulo 15, verso 1 e 2, este recebe pecadores e come com eles. Sabendo que o que se passava, né, no coração deles, endurecido pela religiosidade, o Senhor resolveu contar uma parábola que constituída de 3 partes, a qual desvenda e descreve a maneira como a Trindade Divina trabalha para conduzir nós todos os pecadores de volta ao Pai, por meio do Filho, Jesus, e por meio do Espírito Santo. Ele fala assim, em nome de Jesus, ele diz em Lucas 15, verso 3 até o 32, que diz assim, olha, qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca daquela que se perdeu até encontrá-la? Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? Por fim, ele falou de um pai que recebeu o filho depois de ter saído de casa. Nós conhecemos bem essa parábola. Vamos exemplificar as parábolas. O Senhor fala, a primeira parte da parábola fala do Senhor Jesus vindo em sua humanidade como homem em busca do pecador. O Senhor Jesus, ele é aqui retratado como um pastor e o homem como uma ovelha. A Bíblia fala que o pastor ele tem a função de conduzir as suas ovelhas para o pasto, protegê-las, né, dos predadores e procurar as que se perdem. E neste caso, a ênfase está no fato de uma ovelha ter se perdido e de não saber mais voltar para o aprisco. Isso acontece com os homens de maneira geral.
A segunda parte da parábola fala do Espírito Santo, representado aqui pela mulher, e fala do homem, simbolizado pela dracma perdida. A candeia acesa representa a palavra de Deus que é capaz de iluminar o homem. E na terceira parte da parábola, nós vemos o próprio Deus, simbolizado pelo Pai, que amorosamente recebe de volta o filho, esbanjador, o filho pródigo. Quem não conhece essa parábola, né? Então nós vemos aqui que nas três situações, nós vemos a alegria como resultado de se ter achado o que estava perdido. Tanto a ovelha, quanto a dracma, quanto o filho pródigo que havia se perdido e volta para a casa do pai. A alegria de Deus, o nosso Pai, Criador, é o homem. A Bíblia fala que o próprio céu festeja, tem festas, quando um pecador se arrepende. O arrependimento, amados, é o que permite o homem ser achado por Deus. O arrependimento é como um sinal luminoso que o homem emite na noite, de modo a poder ser visto por Deus. Eu quero dizer para você, não importa se você, se eu, somos a ovelha que tentou viver uma vida independente de Deus, ou se nós somos a dracma caída no chão, ou ainda se somos o filho pródigo que decidiu viver da maneira desregrada, escolheu sair da presença de Deus, da casa do Pai. Não importa quem somos, o que Deus espera de nós, o que Deus espera de você, o que Deus espera do homem perdido é o seu arrependimento sincero. Se você, por qualquer situação, se decidir levantar-se da sua situação de pecado, caída, e se mover em direção a Deus, em direção ao Pai, certamente Ele virá em nosso socorro, em seu socorro, em socorro daquele que se arrepende verdadeiramente, para abraçar, para beijar, para receber e mudar a nossa história, e mudar a nossa sorte. Eu quero nesta manhã deixar essas parábolas como exemplo de vida para você e para mim. Arrependa-se de tudo aquilo que tem o afastado de Deus e volte para os braços do Senhor, volte para a casa do Pai, volte-se para Deus, arrependa-se, confesse as suas necessidades, os seus pecados, as suas mazelas, e Deus, o Pai, cheio de amor, misericordioso como nós sabemos que Ele é. Ele diz na sua palavra que aquele que vem a Ele, de maneira alguma Ele lança fora. Que Ele é um sol, um escudo para todos aqueles que nele confiam. E Ele está esperando todos os dias, a todo momento, por você e por mim. Em qualquer circunstância, em qualquer situação das nossas vidas. Amém? Que Deus te abençoe nesta semana, nesta segunda-feira. Que a graça desse Deus Todo-Poderoso, que está nos esperando de braços abertos, possa recebê-lo a cada momento, a cada oração que você fizer, em nome de Jesus. Amém?